Fala pessoal, dia 14/2, quarta-feira, e vamos às notícias porque o Brasil sempre aí surpreendendo, aí vamos ver que temos coisas históricas acontecendo, porque o governo Lula não é pra brincadeira, 2 fogem de Mossoró na primeira fuga da história das prisões federais, tá? Não sei se você sabe, mas prisão federal, não sei se você chegou a dar uma estudada, é um negócio extremamente segurança máxima, tá? Melhor até do que país de primeiro mundo, impossível fugir. Mesmo assim, fugiram. Fugitivos de presídio federal acumulam penas de 155 anos. Os caras não são brincadeira, os caras são profissionais. Fugitivo de presídio federal já sequestrou empresários e político, tá? Teria cometido 12 sequestros, inclusive internacionais, prefeito da Bolívia. Então os caras têm aí toda uma reputação e por isso fugitivos de prisão federal vão ser incluídos em lista de procurados da Interpol, tá? E aí o que acontece? Isso é algo histórico, é algo impactante e vai impactar o quê? O governo, facção de fugitivos de prisão federal vira dor de cabeça para Lula, né? Que é a questão do CV. Como se não bastasse a fuga de detentos de uma penitenciária federal, pela primeira vez na história do país, a facção criminosa dos 2 fugitivos virou uma preocupação extra para o governo Lula. Davidson Cabral e Rogério Mendonça são integrantes do Comando Vermelho. No ano passado, a mulher de um líder do CV foi recebida para audiências no Ministério da Justiça e Segurança Pública e no Ministério dos Direitos Humanos, né? Deu muito barulho, né? Muita gente reclamou, foram indagar o ministro aí dos Direitos Humanos e ele simplesmente falou que não tem nada a ver, que não sabia, que era outro grupo e tal, e não aconteceu nada, porque para a esquerda não acontece nada. Agora, com a fuga de integrantes do CV de um presídio de segurança máxima, a oposição terá mais elementos para tentar associar a facção criminosa ao governo Lula, né? E aí temos, né, toda essa questão de facção criminosa, um assunto muito delicado, muito perigoso, né? Mas uma coisa que eu fico esperando é briga de facções criminosas. Porque vai chegar um momento, você pode até tentar agradar uma facção, depois agradar a outra, mas vai chegar um momento que elas não vão se bicar. E aí vai ter briga. E tem muita facção criminosa no Brasil, né? Temos as maiores. E eu torço pela briga, porque na briga que a gente pode ver aí, né, soluções podem aparecer, quem sabe. Ou não. Brasil é complicado, mas enfim, a única alternativa. Falando em alternativas, de quem foi a ideia do ato de Bolsonaro na Avenida Paulista em 25/2, falam que foi o Malafaia, né? Dizem que ele aí estaria até financiando o carro elétrico, enfim, não sei. Só sei que vai ter aí essa manifestação, pelo visto, né? É uma estratégia que ainda se indagam o que solucionaria, né? O que pode acontecer, mas o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, vai ao ato pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, né? Aqui diz que está confirmado, mas não é bem assim. MDB aconselha Nunes a não ir a ato convocado por Bolsonaro, porque por mais que ele está aí sendo apoiado pelo Bolsonaro, ao mesmo tempo pode ser que mas se der algum problema, né? Então eles estão preocupados, aí não sabe se vai ou não vai, mas quem confirmou pelo visto foi o Tarcísio, que decide ir ao ato Bolsonaro na Avenida Paulista, mas ele já está eleito e tal, e aí não sei se vai ter algum problema. Mas enfim, essa manifestação é um negócio assim polêmico, né? Porque existem várias movimentações da PF aí e o Bolsonaro tem enfrentado. Simplesmente falou assim, não vou ficar quieto, porque ele fez live, foram pra cima. Ele faz qualquer coisa que dá um impacto aí, os caras vão pra cima. Se aí eles pensam, será que ele vai parar? Não vai, o cara vai continuar. Já está inelegível até 2030, mas Bolsonaro pode ficar inelegível até 2056 se condenado em caso do golpe, tá? Então, é aquilo, tem muita gente esperançosa para 2026, só que ele está inelegível, aí dizem até 2030, né? É o que está aí fixado. Mas pode ser que até 2056. E aí você sabe que é longe demais para ele, né? Bolsonaro pede passaporte de volta para ir a evento com Trump nos Estados Unidos e ele vem pedindo aí o passaporte que foi tirado desde a última visita da PF, porque ele quer ir no CEPAC, né? Mas será que vão devolver? Ele pede. O problema é devolverem, né? Cid complica 2 empresários em delação sobre o golpe. E aí tem o Avan, tem aí o da Tecnisa, né? O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro disse que Luciano Hang, dono da Avan, e Maia Nigre, fundador da Tecnisa, pressionaram então o presidente Bolsonaro a fazer com que o Ministério da Defesa produzisse um relatório mais duro sobre as eleições de modo a virar o jogo. A conversa, segundo o Cid, detalhou a PF, teria ocorrido em novembro, né? Aí eles falam como se fosse uma coisa totalmente impactante. Mas não, às vezes os empresários queriam simplesmente uma solução, né? Produzir um relatório, né? O pessoal já faz como se fosse um grande golpe. E o pessoal comenta aqui, gente, o Cid tem que parar, assim eles vão pensar que ele é um infiltrado, um esquerdista. Já estão falando isso no Twitter, né? Mas aí, você imagina o cara, né? Ele foi preso, né? E tá lá, não tem o que fazer, os caras falam, ó, se você entregar, a gente se solta. Tanto que foi solto, né? Tanto que querem chamar ele de volta.
para arrumar algumas delações aí que eles acham que faltou coisa. É uma situação muito complicada, né? Vai fazer o quê? PF usou localização de celulares para testar encontro de Bolsonaro com Forças Armadas. E aí a reunião, segundo a investigação da PF, houve um encontro no dia 7 de dezembro de 2022 no Planalto entre o Felipe Martins, que ainda está preso, assessor especial de Jair Bolsonaro, o jurista Maurício Saad, Paulo Sérgio Nogueira, então ministro da Defesa, o almirante Almir Ganier, então comandante da Marinha, e o tenente coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro. Tá? Então eles estavam aí, pelo visto, foi esse o momento que eles conversaram. Diz a PF, tá? Você está acreditando na mídia? Não, é a PF. A PF muda a situação completamente, tá? Não é a mídia falou e é uma narrativa, assassinato de reputação, porque se a PF fala que tem, eles podem prender. Né? Não é só o fala-fala. Quando ainda estava no governo Bolsonaro, a mídia falava, a gente vinha desmentir. Agora, quando é PF, não tem o que fazer. Aí você vai falar assim, mas a PF está gerando provas, eles estão falsificando as coisas. Aí, meus amigos, simplesmente não tem mais o que fazer, tá? Se você acredita nisso, fazer o quê? Pode ser que você tenha razão, mas a gente não pode mais discutir, tá? Porque os caras têm as leis na mão, né? E olha só, em mensagem enviada há 4 dias de deixar o governo, Braga Neto acreditava em permanência no poder, diz PF, tá? Aí tem umas conversas que o Sérgio Rocha Cordeiro, que seria aí, pelo visto, o assessor do Bolsonaro, e ele pergunta, onde eu posso enviar esse currículo de uma amiga aqui em Brasília? Se tiver uma dica, fala. E o Braga Neto falou, Cordeiro, se continuarmos, poderia enviar para a Secretaria-Geral. Fora isto, vai se for... Que isso, mano? O Braga Neto, ele parecia um cara mais quieto, mas nas mensagens era o mais agressivo. E se você lembrar muito bem, ele era um dos poucos militares que quando falava com o pessoal do quartel, o pessoal nas ruas, ele sempre com muita esperança. Então, realmente ele achou que daria certo alguma coisa, que não deu certo. Por isso que estamos nesse Brasil aí de governo do PT, né? Deputados e senadores esticam feriado de carnaval e retornam no dia 19 de fevereiro, tá? Então, você vê aí que os deputados, né? Acabou o carnaval para as pessoas normais, mas eles têm um carnaval. Sabe o que isso me lembra? Teve um deputado aí de um partido laranja. Não, o partido não é vermelho, ele é laranja, tá? Fez muita vista grossa para muita porcaria. E aí ele fez uma postagem de fim de ano, super deitado, dormindo, dizendo que estava muito cansado, estafado. E as pessoas de direita tudo comentando, meu Deus, que dó de você e tal. Sempre o mesmo papo. Cara, eu andei vendo hoje, me mostraram umas coisas, a direita brasileira está completamente perdida, acreditando em cara que é mentiroso, pessoal que vende esperança, cara que a isentosfera tá fazendo a festa, tá voltando a cair no papo do povo, né, nas graças do povo, então tá complicado. Enquanto isso, saiba quando será o carnaval de 2025. Acabou o carnaval, os caras já estão falando do ano que vem, porque o Brasil é isso. Se possível, né, um Estado controlador, ele quer que o povo viva simplesmente em festa 100% do tempo, né? Por isso que quando o Lula vai falar, ele fala sempre sorrindo, que o povo feliz, o povo alegre, tem que ser feliz mesmo, parem de brigas, e viva de festa, e viva de futebol, e viva de carnaval, porque aí eles fazem o que eles querem sem problema algum. Não é assim que funciona? Deputado tem celular furtado ao sair de trio no Carnaval de Salvador, né? Eumar Nascimento, que ele... É aquilo, cara, quando ele sai um pouquinho aí da segurança, né, da onde eles moram com todo o luxo, com seguranças em volta, quando eles começam a ficar um pouco mais próximo do povo, acontece merda, né, eles começam a ter um vislumbre, né, um gostinho de como é viver no Brasil, onde você anda nas ruas, né, não importa o horário, sempre com medo, sempre olhando pros lados, com a bolsa na frente, de um monte de coisa, porque sabe que o Brasil tá um inferno, tá? Mas o povo brasileiro é muito tolerante, aguenta tudo isso. O governo gastará 13 milhões com internet, 14 milhões, vai, com internet para o Aerolula, um Wi-Fi aí pro Airbus dele, que é o famoso Aerolula, tá? E eles vão ter aí, né, um pacote mensal de 45 gigas. Acho pouco por um preço desse, né? O valor anual é de 1,9 milhões de reais, tá? Pelo menos ali está escrito que 50% dos dados que não foram utilizados continuam no próximo mês. Então tá tranquilo. Dá para ver um Netflix no Aerolula, talvez, né? PGR concorda com quebra de sigilo bancário e fiscal de Janones, tá? Janones é esse, né? O pessoal fala, ó, finalmente alguém de esquerda vai ser investigado. É que ele começou sendo de direita, né? E depois ele foi pra esquerda. E quando chegou lá, viu que não foi abraçado. E quando ele não foi abraçado, ele começou a atacar a SECOM. E quando começou a atacar a SECOM, a esquerda fica muito brava. E quando a esquerda fica muito brava, elas vão pra cima e vão pra cima pra derrubar. E por isso que o Janones tá aí, todo apertado, tá certo? Então, na verdade, é aquilo. Se o cara quer ser de esquerda, tem que ser fiel.
que a esquerda não brinca em serviço, né? É até muito perigoso, né? 3 em cada 4 profissionais brasileiros acreditam que a IA substituirá seus empregos, revela a pesquisa, e eu também acredito. Claro que você tem que se adaptar e usar a inteligência artificial no seu trabalho, porque se você produzir menos do que o seu colega que usa, você vai ser chutado, tá? Ele vai substituir você. Falando em emprego, com liderança de brasileiros, entregadores organizam greve do Dia dos Namorados no Reino Unido. Então o cara sai do Brasil, vai lá, começa a trabalhar no Reino Unido e os caras vão fazer greve. Se tiver, é capaz de surgir um sindicato na Europa encabeçado por brasileiro. Não é complicado? Não é complicado? É complicado nem primeiro mundo. Brasileiro é complicadíssimo, né? E eu tô trilhando aí um caminho para mostrar que o problema do Brasil é o brasileiro. As pessoas não acreditam. E por isso que esse canal é bem reservado, os membros têm poucas pessoas, mas quem tá aqui e entende, né, que o negócio é cultural e que os políticos fazem a festa por causa disso aí a gente vai entender, né? Não importa. Né? E é aquilo, quando os caras chegam no país, o país tá ruim, aí vai para outro país. Quando chega lá também quer fazer ficar ruim também, né? Então qualquer coisa tá muito ruim lá, volta, pô, vem pra cá. Você vai ver o que é trabalhar bem em condições maravilhosas. Vai ter sindicato aqui de motoboy também, né? Rússia promulga lei para confiscar dinheiro de quem divulgar informações falsas sobre o exército, tá? Então, lá na Rússia, simplesmente, você falou mal, né? Você pega a sua conta, tira o seu dinheiro, não vai mais sobreviver. Quem mandou você ir contra, né, o Putin, né? E logo no Brasil talvez isso aconteça. O pessoal tá aí brincando em serviço. Pois é. Putin diz que entre Biden e Trump prefere a reeleição do atual presidente dos Estados Unidos. Olha só que interessante. O Putin é muito inteligente. Porque o que ele diz aqui? Ele fala que prefere o Biden justamente porque ele sabe que a popularidade dele nos Estados Unidos é baixa. O Putin não é bem quisto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ainda tem aquela mentalidade de comunista é algo ruim, né? Básico, por isso que é primeiro mundo. Então, se ele elogiar o Trump, os democratas iriam esculachar o Trump nas eleições, né? Na campanha. Então, o que ele faz? Ele fala que o Biden é mais bem preparado. Falou, inclusive, que o Biden não é frágil. Falaram que tá frágil da mente, tá faltando memória, que ele tá muito velho. Não, o Putin disse que ele é super consciente. Não é assim, não, como as pessoas estão falando. Elogiou o Biden, né? Por quê? Porque ele sabe que na hora da campanha, os republicanos vão conseguir falar assim, olha quem o Putin está apoiando, o Biden, e o Biden não consegue se reeleger. E para ele é muito melhor o Trump, né? Porque o Trump disse que encorajaria a Rússia a fazer o que quiser com qualquer país da OTAN. Se você não lembra sobre o Trump apertou a mão do Kim Jong-un. Então, você vê que o Trump ele deixava os comunistas bem à vontade. Ele não batia de frente. E eu, quando eu vi essa cena, eu fiquei preocupado, tá? Porque é o seguinte, se você soubesse mais ou menos dos crimes e atrocidades, não vou falar aqui porque a monetização cai, as atrocidades que esse aí faz no país dele, você nunca apertaria a mão dele. Eu nunca apertaria, mas o Trump apertou. E isso me preocupa. Então o que eu falo? Aqui é um canal sério, né? Eu acho bem complicado. Os Estados Unidos talvez consiga se blindar e fugir aí e não vai gastar tanto com guerras no exterior se o Trump ganhar. Só que eu fico me perguntando, né, se o Trump deixaria a Rússia fazer o que quiser com qualquer país da OTAN, e o país do BRICS? Será que você acha que o Trump ia ajudar qualquer um dos países do BRICS que tiver sob o controle da Rússia e aí do PT, por exemplo? Enfim, muito complicado. Pode ser que depois aí tenha uma mudança de lado, o Trump vai lá e comece a fazer alguma coisa a favor dos Estados Unidos e começa a ganhar espaço, mas tá muito difícil, tá? De um lado temos um Trump que é complicado o posicionamento dele em relação aos comunistas e do outro lado temos o Biden que é fraco, né? Então, quem conseguirá enfrentar os comunistas hoje? Muito difícil essa pergunta. Estados Unidos enfrentam grave ameaça à segurança nacional relacionada com a Rússia, diz a emissora. Não falaram quem é, tá? Ninguém sabe responder, ninguém fala nada, só que é aquela coisa, né? Eu tenho minhas desconfianças que seja justamente a Tucker, a entrevista dele e a eficiência da propaganda comunista dentro dos Estados Unidos, vamos dizer assim, conquistando muitas pessoas, né? A Rússia viu que o anti-wokeismo, né? O anti-woke
está fazendo muito sucesso, está criando heróis para todos os lados, enquanto os Estados Unidos com grande fraqueza. Então, esse aqui para mim é a grande pegada da coisa, tá? Bom, falamos muito de questão aí geopolítica internacional, deixamos para o fim do vídeo, mas eu acho que é a parte mais importante. Se você ficou até o fim do vídeo, muito obrigado pela sua presença. Agradeço quem dá like nos vídeos, né? Eu nunca praticamente peço para dar like, e eu reparei nos últimos anos, eu vejo que o meu canal é o maior, assim, a maior quantidade de likes por visita, né? Então tem muito canal aí que tem muita visita, mas tem 10% só de like. Aqui é quase a metade. E olha só, nunca agradeci, muito obrigado. E pessoal que também quiser ajudar o canal, temos o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. Estamos juntos, a gente se fala e até mais.